eu entrei com uma comunicação criminal no chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, visando a instauração de um inquérito militar, porque em fevereiro desse ano, o ministro Fachin, ele deu uma entrevista dizendo que poderia assegurar, poderia garantir que a justiça eleitoral brasileira poderia estar sobre ataques de hackers russos. Essa é uma denúncia muito grave, vindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então era presidente do TSE. Há uma semana antes de assumir a presidência do TSE, e quando se tem ataques hackers russos, entendo que é uma ameaça à segurança externa do país, uma ameaça à soberania nacional. Por muito menos, através de um e-mail que um site mandou para o TSE, por muito menos a Polícia Federal instaurou o inquérito 1468 do Distrito Federal, apurando que comprovou-se que realmente teve uma invasão de hacker. Aquele inquérito que o Bolsonaro tinha comunicado, passado à população. Ali foi comprovado. Tá? A extensão dos danos, a conclusão, ainda está sob sigilo, né? Porque a população não pode ter acesso. Porém, nós temos que contextualizar, porque parte desse consórcio, que são canalhas, eles estão manipulando a informação. Eles dizem que é golpismo, eles dizem que os golpistas que não aceitaram o resultado... Antidemocrático. Eles dizem que as Forças Armadas não apontaram nenhuma fraude. A gente tem que explicar isso aqui para a população, porque não é bem assim. Eu vou ler aqui conclusão do relatório das Forças Armadas, aonde diz, isso aqui está no relatório das Forças Armadas, tá? Em relação à abertura do código-fonte, o que os militares, eles apresentaram no relatório? Primeiro, foram autorizadas somente análises estáticas, inviabilizando a compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. 2. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV, Sistema Eletrônico de Votação, não assegurando que a análise do código-fonte estava sendo realizada na última versão do software. 3. Não foi concedido acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiro. 4. As restrições às fiscalizações no ambiente da análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. Eles entraram numa sala com 17 milhões de linhas para analisar com papel e caneta. Em relação à cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, que os generais, os militares dizem, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram infraestrutura de rede e não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações. 2. O processo de inspeção de código-fonte não contempla análise de seu histórico de modificações. Em relação à cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE, que os generais, os militares falaram, os scripts foram apresentados em um telão no auditório do TSE, dificultando a fiscalização. Em relação aos testes de integridade, o que diz no relatório? A faixa percentual de cédulas inseridas, atualmente de 75% a 82%, mostrou-se aquém dos dados estatísticos da votação real. Em relação ao projeto piloto com biometria, o que os militares dizem? As urnas foram escolhidas pelo fiscalizado, o TSE que indicou as urnas 10 dias antes da votação. A aleatoriedade na seleção das urnas foi reduzida. O número de eleitores que aderiram ao teste foi baixo. Em relação à verificação da correção da contabilização dos votos, prossegue o relatório. Os boletins de urnas não foram disponibilizados em algumas sessões. Os BU, boletim de urna, não apresentaram dados de votos em trânsito. Não foram disponibilizados os logs do transportador receptor de arquivos de urnas e bancos de dados de totalização. Então conclui o relatório dos técnicos das Forças Armadas dizendo o seguinte, Pitoli, isso aqui está no relatório, tá? Isso aqui não é o Borgo Pitoli que está inventando, está no relatório das Forças Armadas. Apesar da intenção de conferir transparência ao processo, as ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe técnica do TSE para o trabalho das entidades fiscalizadoras não foram suficientes para uma análise técnica mais completa. As condições estipuladas, tanto na inspeção dos códigos-fonte
como durante a compilação do software, dificultaram a busca por possíveis vulnerabilidades do sistema eleitoral de votação. A análise estática de um código com mais de 17 milhões de linhas, aliada à falta de informação das condições de segurança da rede, usada para armazenar os repositórios das bibliotecas de compilação, limitou a abrangência e a eficácia do procedimento de fiscalização pela AFECEV, que são os técnicos. Assinala-se a não disponibilização do controle de versões como importante lacuna na fiscalização dos códigos-fonte. Isso não permite assegurar que o código-fonte presente nas urnas nos dias de votação corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe. Prossegue o relatório. A ocorrência de acesso à rede durante a compilação dos códigos-fontes e consequente geração de programas, são os códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Olha o que fala. O que sugere a realização de uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido e seus possíveis efeitos. Terminando, Pitoli. De todo o trabalho realizado, observou-se que, devido à complexidade do sistema eletrônico de votação, a falta de esclarecimentos técnicos oportunos e de acessos aos conteúdos de programas e bibliotecas mencionados no presente relatório, não foi possível fiscalizar o sistema completamente, o que demanda a adoção de melhorias no sentido de propiciar a inspeção e análise completa. Enfim, o que os técnicos das Forças Armadas diz? Não foi possível fiscalizar completamente. Não existe fiscalização meia-boca, não existe mais ou menos. O assunto é muito grave. E aí o relatório que o PL, a coligação do presidente, entrou pelo Instituto Voto Legal, 3 peritos formados no ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que é dificílimo entrar, são gênios que entram lá. O que o relatório diz? Ele apontou mau funcionamento das urnas eletrônicas através de inconsistências graves e insanáveis nas urnas de 2009, 10, 11, 13 e 15, com destaque à gravíssima falha na individualização de cada arquivo log de urna. Enfim, não tem o código de identificação. Tá? Então nós temos que acreditar no ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro diz que poderíamos estar sob ataques russos. Então, com base no artigo 9º, 144 e 145 do Código Penal Militar, eu faço essa comunicação ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Conjuntas do país, pedindo a instauração de um inquérito policial militar, porque se for instaurado, inclusive eu peço como medida preliminar a busca e apreensão das urnas, antes do dia 10 de janeiro, acho que é o prazo ali para deslacrar as urnas, para dar liberação nos softwares, e outras medidas como preservação de provas. Para quê? Para que faça a Polícia Militar, a Justiça Militar, para que faça a perícia integral no sistema eleitoral. Estamos levando essa comunicação às Forças Armadas, que têm o poder, pelo Código Penal Militar, de processo penal militar, para mandar instaurar um inquérito. Como a Justiça especializada ficaria na Justiça Militar e não sairia dessa competência.